vamos começar aí mais uma aula para vocês, mais uma live. Vamos falar um pouquinho sobre público-alvo. As pessoas têm muita dificuldade de identificar qual é o seu público-alvo. E é engraçado, porque quando eu converso com as pessoas, às vezes quando eu estou fazendo a mentoria, quando eu estou conversando com alguém que me chama lá no direct, as pessoas falam assim, ué, mas meu público-alvo é todo mundo. E aí a gente fica assim, não, pessoal, o público-alvo não é todo mundo. E a pessoa buga, fica tipo um ponto de interrogação. Como assim não é todo mundo? Eu não vou vender para todo mundo, eu vou perder vendas, eu vou perder clientes. E não é bem assim, tá? É como eu dei um exemplo hoje lá no canal do Telegram, falando assim, público-alvo nada mais é do que, imagina você numa roda de amigos e você tenta falar com todos os seus amigos. O que acontece? Você começa uma história, aí vai para outra, vai para outra, vai para outra, e você acaba não falando com ninguém, porque você começa uma história e não termina. Mas quando você escolhe daquela roda apenas uma pessoa para você conversar, o que acontece? Você começa a passar todas as informações, a se concentrar, a se dedicar para que aquela comunicação flua de tal maneira que você acaba chamando a atenção dos outros amigos que estão na roda e quando você vê, menos espera, no final da conversa, você não está mais conversando com uma pessoa, você está conversando com todos os seus amigos da sua roda. Olha que engraçado, você focou em uma pessoa e atraiu a atenção dos demais. E quando você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém. É aquela história, quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. É mais ou menos dessa forma quando você pensa em público-alvo, tá? Toda vez que você for pensar em público-alvo, você pensa que é o quê? Você tem que focar em uma característica, segmentar os seus clientes e focar para quem você vai vender, com quem você vai se comunicar, para quem você vai oferecer os seus produtos. E aí as pessoas falam assim, mas eu vendo para todo mundo. Vamos falar, moda evangélica. Para quem você vende moda evangélica? Eu vendo para todas as clientes que me procurarem. Eu vendo para todo mundo. E não é bem assim. Vender moda evangélica não é para todo mundo que te procurar. Porque moda evangélica a gente tem vários segmentos, tem várias maneiras de você se comunicar, tem várias maneiras de você falar para quem você vai vender moda evangélica. Então, moda evangélica você vai vender para quem? Quem é o seu público-alvo? Quem são as pessoas que você vai se comunicar? Eu vou me comunicar com mulheres de 25 a 35 anos. Opa, beleza, você já está identificando que não é todo mundo, porque a gente tem pessoas que gostam de moda evangélica que estão nessa faixa etária abaixo ou acima, abaixo de 25 anos ou acima de 35 anos. Porém, é o foco com quem você vai se comunicar, tá? Então, coloca na sua mente que o seu público-alvo é aquela parcela de consumidores com quem você vai focar para se comunicar. Um exemplo, quando você começar a tentar montar o seu público-alvo, tem pessoas que acabam se confundindo público-alvo com persona ou avatar. Eu vou explicar mais pra frente, ao decorrer dessa maratona, o que é persona ou avatar. Mas só para pincelar aí rapidinho, público-alvo é as pessoas que você tem que se comunicar. É o seu público que você vai atingir. Persona e avatar não tem nada a ver com público-alvo. Persona ou avatar é o seu cliente ideal, tá? Então esquece persona e avatar, não tem nada a ver, por mais que as pessoas confundam, porque às vezes como você vai achar o seu cliente ideal, às vezes as mesmas perguntas que você faz para o seu cliente ideal, você faz para encontrar a sua persona, o seu avatar, mas não tem nada a ver. Então, persona e avatar vai ficar para uma próxima aula e vamos focar agora em público-alvo. Então, público-alvo é uma parcela dos consumidores que você tenta atingir para poder entregar valor, entregar conhecimento, para poder vender o seu produto e conseguir se comunicar com mais facilidade. Então, as pessoas não conseguem entender por quê. Por mais que as pessoas sejam diferentes, por mais que as pessoas não tenham a mesma, um exemplo, pensam diferente, estão em ambientes diferentes, mas a gente tem que lembrar que elas têm características semelhantes. E esse é o foco do nosso público-alvo. Então, você tem que identificar as características que são semelhantes desse seu público-alvo. Como assim? A gente classifica pela idade,
classifica pelo sexo, escolaridade, pela localização, os hábitos, se os hábitos de consumos são iguais, não são. E aí você vai montando o seu público-alvo. Então, um exemplo, vamos montar aqui na prática, tá? Eu vendo moda evangélica, e o meu público-alvo são mulheres de 25 a 35 anos, a escolaridade delas são ensino médio completo, a classe social delas, elas são empreendedoras, vendedoras, que elas querem vender para poder ganhar o sustento para sua casa, então elas são aspirantes a empreendedoras, elas estão na maior localidade que elas estão do meu público-alvo, elas estão concentradas na região Nordeste e na região Sudeste. E os hábitos comuns delas são: frequentam as igrejas, estão sempre vendo postagem de moda, gosta de moda. Então, eu já tô, olha só, o que eu fiz? Eu afunilei. Então, eu tirei tudo aquele montante que eu achava que eu vendia para todo mundo, que você achava que você conversava com todo mundo, mas não é bem assim. Então, você tira todo aquele montante e você pega só a nata do seu público-alvo, somente realmente aqueles clientes com quem você quer se comunicar, com quem você quer falar, tá? E aí, quando você começa a identificar, quando você pega essa parte da identidade do seu público-alvo, você começa a ver quem é o seu público-alvo. Aí você começa a montar. Olha que bacana, meu público-alvo são mulheres. Então, aí 98% do meu público-alvo é mulheres. 2% de homens, mas a maioria, 98% são mulheres. Aí você começa a ver, mulheres do sexo feminino, a idade de 25 a 35 anos, e você vai montando e desenhando quem é o seu público-alvo. Depois que você entender quem é o seu público-alvo, quando você começa a ver os hábitos dessa pessoa, dessa parcela, essas características semelhantes que tem esse grupo de pessoas, você começa a identificar qual é a dor que o seu público tem. Olha só que bacana, você consegue responder outra pergunta. Você vai começar a entender o quê? Hoje eu trabalho com mulheres empreendedoras que a dor delas é estruturar o negócio e começar a vender mais, a ganhar dinheiro com moda evangélica, a ganhar dinheiro com o que ela faz, com o que ela tem paixão de fazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou focar em solucionar a dor do meu público-alvo. É ajudar essas mulheres a estruturar o negócio delas e ganharem dinheiro com moda evangélica. Por isso, eu decidi fazer essa maratona de lives. Então, a gente já está aqui no 3º dia, onde eu vou trazer assuntos para vocês específicos, dicas específicas, temas específicos, para realmente vocês utilizarem e alavancar. Só que eu não ia conseguir trazer esses temas específicos se eu não soubesse qual é a dor de vocês. Então, essa é a importância de vocês identificar e começar a entender o público-alvo de vocês. Eu não falo para todas as mulheres, eu falo para um grupo de mulheres que querem ganhar dinheiro com moda evangélica. Olha só, e qual que é a dor delas? Não conseguirem vender todos os dias, não conseguirem identificar qual que é o público-alvo. Muitas pessoas falam assim, meu público-alvo é todo mundo, eu quero vender para todo mundo que tiver dinheiro e quiser comprar de mim. Olha só, todo mundo, quando você tenta atingir todo mundo, você não atinge ninguém, tá? Então, você tem que identificar quem são, é a hora que você começa a fazer aquelas perguntinhas, responder as perguntas lá de sexo, idade, escolaridade, localização, os hábitos dessas pessoas, e são outras perguntas para você começar a entender quais são as características que tem, as personalidades que esse seu público-alvo tem em comum, tá? Porque aí você vai começar a pegar um grupo mesmo. Depois você vai identificar as dores desse seu público. Então, o que você vai sanar? Moda evangélica. Eu vendo moda evangélica executiva para mulheres que trabalham em escritório. Olha só o que eu criei agora. Então, essas mulheres que trabalham para escritório, elas já são... A base de idade delas são de 30 a 40 anos. Olha aí que eu já mudei a idade. Elas trabalham, a escolaridade delas já são nível superior e elas precisam de roupas compostas, roupas executivas, para que elas se sintam confortável, mais elegante. Então, qual que é a dor delas? Acharem roupas que se sintam confortáveis e elegantes para poder utilizar no dia a dia sem ficar, tipo assim, com aquele ar de elegância, mais conforto. E muitas das vezes, você não encontra. Então, eu identificando a dor desse grupo de mulheres, eu vou conseguir
fazer uma comunicação assertiva, eu vou conseguir sanar uma dor e eu vou criar conexão. Porque eu estou me comunicando com a pessoa certa. Aí nada impede do que acontece, nada impede das outras pessoas que estão ao redor dessas mulheres. Eu estou me comunicando com as mulheres executivas que querem roupa para o seu ambiente de trabalho. Nada impede de outras pessoas que não trabalham no administrativo comprar de mim. Porque pode ser que o que eu ofereça possa também atingir ou sanar uma dor de um outro grupo de mulheres. Mas não necessariamente eu estou me comunicando com elas. Mas eu posso atingi-las de forma indiretamente. Por estar sanando uma dor, eu posso estar sanando dores de outras mulheres que eu às vezes nem imagino. Então, o que acontece? Lembra daquela rodinha que eu falei? Que é dos amigos, quando a gente tenta conversar com todo mundo, a gente não atinge ninguém, mas quando a gente conversa com uma pessoa da rodinha, e se a conversa tiver um diálogo fluido, se ficar interessante, se as histórias que estão sendo contadas é interessante, você acaba acontecendo o quê? Simplesmente você chama a atenção de todos, e todos se calam para poder te ouvir. E é a mesma coisa quando você fala em vender, em achar o seu público-alvo, tá? E aí vem a terceira pergunta. Então, a gente está fazendo aqui uma sessão de perguntas, tá? A terceira pergunta é: aonde está esse público-alvo? Aonde você vai encontrar essas pessoas? Ah, então vamos lá, vamos pensar. A evangélica, vou vender moda evangélica executiva, ela se encontra onde? Em escritórios de administração, em escritórios de advocacia, ela se encontra no fórum, lá trabalhando com juízes, ela pode trabalhar em escritórios próprios, né, para poder tratar coisas mais formais, então as roupas delas têm que ser mais formais, então eu vou começar a ver aonde está o meu público. Beleza, isso daí é físico, mas onde está o meu público de forma virtual? Então o que acontece? Eu vou começar a pensar o que essas mulheres elas procuram, o que elas querem. Se elas querem roupa, então executiva, elas vão estar onde? Elas vão estar nas redes sociais, em grupos de moda evangélica, redes sociais, olhando postagens que atendam a dor dela, que ofereçam, pessoas que estão oferecendo roupas para que elas compostas, mas de classe executiva. Então ela vai começar a procurar em revista, ela vai começar a ver canais de moda, ela vai começar a ver dicas de moda, ela vai começar a procurar no YouTube, ela vai começar a fazer buscas no Google lá, como se vestir de forma elegante, mas com conforto. Então ela vai começar a fazer perguntas aleatórias no Google. E automaticamente você conhecendo, identificando a dor, você vai saber aonde está o seu público e com o que ele pensa, o que ele procura. Outra coisa que é bem bacana, que muitas pessoas esquecem de usar, é a empatia. A partir do momento que você começa a usar a empatia e se colocar no lugar do seu cliente, como assim? Aí você vai lá, é moda evangélica, beleza. Mas se eu fosse esse cliente, o que eu queria? Como é que eu ia pensar? Qual que é a dor? O que não as pessoas não me ajudam? Como é que as pessoas não sanam a dor? Aí você começa a fazer as perguntas e você identificar o que para você não é claro, tipo assim, que as pessoas não solucionam o problema, você começa a identificar também o problema do seu cliente, do seu público-alvo. Então você começa a pensar o quê? Poxa, eu vou me colocar no lugar do meu cliente. É difícil para essas mulheres encontrarem saias na altura do joelho. É difícil dessas mulheres encontrarem roupas longas, ou então mangas 3/4, roupas mais fechadas, mas que não atrapalhem o pescoço, que não coce, o tecido, que não dê alergia. Então você vai começar a se colocar no lugar dessas mulheres que precisam usar roupas executivas diariamente, para poder, no dia a dia, né, do seu trabalho, para poder se vestir bem e com conforto. Se elas querem conforto, é porque provavelmente o que elas têm não tem o conforto, elas estão bem apresentadas, porém elas não têm o conforto de utilizar as roupas no dia a dia, então elas estão procurando uma solução para um problema, e aí você pode trazer essa solução para o problema dessa sua cliente, desse seu público-alvo, tá certo? E aí, quando você pensa nessas 3 perguntas, você pode juntar essas 3 perguntas. Quem é o seu público-alvo? Qual é a dor do seu público-alvo? E aonde ela está? Então, você pode juntar essas 3 perguntas e fazer uma única pergunta.
qual a mensagem que eu vou passar para o meu público-alvo. Porque se eu já conheço meu público-alvo, se eu já sei a dor do meu público-alvo, se eu já sei aonde ele está, então qual vai ser a mensagem que eu vou passar para o meu público-alvo para que ele entenda que eu quero ajudá-lo, que eu quero solucionar o problema dele. E aí é a hora que você pensa e você começa a ver que se você tiver que pensar em um público-alvo, que é uma parcela de pessoas, de consumidores que que querem consumir o seu produto de forma que você vai focar somente em uma pessoa, aí você vai entender, uma pessoa que eu digo, em um público. Aí você vai entender a importância de você focar apenas em um público. Quando você começa a focar em 2, 3, 4, em diversos públicos, e quando você fala assim, eu vendo para todo mundo, essa mensagem não fica não sai fluida, não sai clara, não sai objetiva. Por quê? Você está pensando em atingir diversas pessoas. Um exemplo. Meu público-alvo é todo mundo. Todo mundo tem pessoas de 18 anos, pessoas de 30 anos, pessoas de 40, pessoas de 50, pessoas de 60. Da forma que você fala com a pessoa de 18 anos, é a mesma forma que você fala com a pessoa de 50, de 60? Não, não é. Da forma que você fala com a pessoa de 60, é a mesma forma que você fala com a pessoa de 30? Também não é. Então, por isso da importância de você definir o público-alvo e entender que elas apresentam as características semelhantes. Você entendendo que ela apresenta características semelhantes, você vai conseguir identificar e se comunicar de forma mais clara com o seu público-alvo. Beleza? Ficou claro? Deu para compreender? Essa é a noção do público-alvo. Muitas pessoas confundem público-alvo com avatar e persona. Lembra, avatar e persona é o cliente ideal? Porque quando a gente vai identificar o público-alvo, a gente faz as perguntas em questão de identidade, as mesmas perguntas que a gente faz para o público-alvo, a gente faz para tentar também achar a persona. Só que a persona tem outras etapas, o avatar, que é o cliente ideal, tem outras etapas para você achar o cliente ideal. O público-alvo, você só foca nas características das pessoas que você quer atingir, tá? E aí você vai começar a fazer aquelas perguntas. Quem é? Qual é a dor? Onde está e qual é a mensagem que eu vou passar, de que forma eu vou me comunicar com esse meu público-alvo. Aí depois você entendendo isso daqui, fazendo essas 4 perguntas, pensando e respondendo, você vai identificar o seu público-alvo e você vai conseguir resolver um problema, que é vender para esse cliente. Automaticamente, quando você identifica a dor do cliente, você consegue vender com uma forma mais clara, uma forma, tipo assim, espontânea, vamos dizer assim. Porque você gera conexão, você gera comunicação, e a venda acontece no última etapa. Porque você está primeiro se preocupando em entregar valor, primeiro você está se preocupando em se conectar, primeiro você está se preocupando em atender a dor do cliente. Nesse processo, ele vai entender que você realmente está preocupado com ele, você está sanando uma dor, uma dúvida, ou ajudando esse cliente de alguma forma, conseguindo se comunicar. Vocês estão criando elo. Quando vocês criam um elo, quando você cria elo com o seu público-alvo, automaticamente você consegue vender. A venda ela flui naturalmente, porque ela se sente confiante, porque ela vê que realmente você está dando atenção para ela. E aí quando você foca no público-alvo, as outras pessoas, que é aquela que você não focou, automaticamente elas são atraídas. É a mesma coisa como um imã. Você está focando em um polo e quando tem outros imãzinhos ao redor, automaticamente as pessoas são puxadas. Por quê? A sua comunicação está tão clara com aquele público-alvo que as outras pessoas também conseguem entender o que você está falando, o que você está conversando, e automaticamente ela começa a encontrar a similaridade. E ela, poxa, mas isso daqui também acontece comigo. Poxa, mas isso também acontece comigo. Por mais que você não esteja se comunicando com aquelas pessoas. Exemplo, eu dei o exemplo de moda evangélica executiva, que são para pessoas que trabalham em escritório, que trabalham em escritório de advocacia, na parte administrativa, na parte jurídica, beleza. Só que se você começar a conversar com esse público, automaticamente você vai atrair as pessoas que querem moda evangélica composta para utilizar na igreja, para um evento, para uma festa de casamento, porque nos mesmos lugares que você se veste bem com uma moda executiva, você também pode utilizar essa roupa em outros locais.
Olha só que bacana. E aí é a hora que você começa a atrair outras pessoas, outros públicos. E você não está, na verdade, se comunicando diretamente com esse público. Então você está atraindo porque a sua comunicação com o seu público-alvo está fluindo, está sendo clara. Tá certo? Então fica aí na maratona de hoje a explicação do que é o público-alvo. Mais pra frente na nossa maratona eu vou trazer a explicação do que é persona e avatar, tá? Que a gente resume como o cliente ideal. Para que você não fique, não confunda, como eu mesmo falei, às vezes as pessoas acham que são sintônimos. Ah, público-alvo é sintônimo de cliente ideal, de avatar. Não, não é. São coisas totalmente diferentes. Para que você não confunda, eu trago para vocês numa próxima aula da nossa maratona. Eu aviso lá no nosso Telegram qual vai ser o dia que eu vou falar sobre o avatar e a persona, tá bom?